Aleluia, glória a Deus, que alegria poder estar aqui mais uma vez, mais um domingo nesse culto online, te abençoando aí na sua casa, meu irmão. Saudade de você, logo logo a gente está junto, em nome de Jesus. Essa igreja vai estar cheia, a glória de Deus descendo, o Espírito Santo se manifestando aqui, amém? Mas não é porque a gente está um pouquinho longe que o Espírito Santo vai deixar de se manifestar. Ele vai se manifestar na sua casa hoje. Creia nisso em nome de Jesus. Vamos adorar e exaltar aquele que é digno. Aleluia, vamos lá. Onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar a minha, prosperará, minha entrada e a minha saída, bendita será sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, oh, aleluia. Por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha entrada e a minha saída, bendita será sobre minha alma a promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, eu possuirei sobre mim uma promessa. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais. Vamos declarar toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, e tudo que eu faço, sou abençoado. Eu quero ouvir vocês cantando por todo lado, por todo lado, sou abençoado em tudo, tudo que eu faço, eu sou abençoado por todo lado, por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço, sou abençoado.
Aleluia. Deus é bom, amém? Aleluia. Existe um rio passando aqui, existe um rio passando aí. Vamos celebrar, vamos dançar as correntes de águas do Senhor. Existe um rio, de a bondade flui a uma fonte, meu interior, o oceano, onde não há mais medo e vem subindo, subindo. Há um mover, meu interior vem transbordando do coração de Deus, ondas do céu caindo sobre nós e vem subindo, subindo. Explodirá, inundará, já começou, podemos fluir. Explodirá, inundará, já começou. A vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio. Existe um rio, existe um rio, de a bondade flui a uma fonte, no meu interior, o oceano, onde não há mais medo e vem subindo, subindo. Há um mover, meu interior vem transbordando do coração de Deus, ondas do céu caindo sobre nós e vem subindo, explodirá, explodirá, inundará, já começou, podemos, explodirá, já começou, podemos fluir nesse rio. A vida vem desse rio, 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 a vida vem. A vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem. Cadeias cairão, cadeias cairão, cativos livres são. O rio em mim, fluindo em mim, fluindo a vida em mim. Nada vai nos parar, pra ti vamos dançar. O rio em nós, fluindo em nós, fluindo vida em nós. A vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem. Você na sua casa, a vida vem, vamos lá. A vida vem desse rio, a vida vem, a vida vem, a vida vem desse rio, a vida vem, mais uma vez a vida vem, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem, a vida vem. A vida vem, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem desse rio, a vida vem. Deus é maravilhoso, aleluia, aleluia.
está assentado e ao Cordeiro seja a honra. Toda tribo, língua e nação confessará a ti e dirá: sua oração. Santo, Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus, ao que está sentado, ao que está assentado, e ao Cordeiro seja a honra. Toda tribo, língua e nação confessará Santo, Santo, digno é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 digno é o Cordeiro de Deus. Digno és. O Rei aqui desceu, se humilhou e se fez carne aqui, viveu entre nós, com graça e verdade, e a morte lhe venceu, se entregou em meu lugar, nos trouxe vida e perdão, vitória e bondade. No sepulcro não ficou, da morte levantou e hoje vive em mim, em meu coração. E o seu reino não tem fim, a sua voz ecoa entre os montes, em breve voltará o leão de Judá. Os anjos dizem: Santo, Santo. Você pode declarar isso, irmão? Santo. Declara a santidade do seu Pai. Santo, 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 os homens declaram, tribo, língua, nação, declaram que tu és, santo és, o Rei aqui desceu, o Rei
que desceu, se humilhou e se fez carne aqui, viveu entre nós, com graça e verdade, e a morte ele venceu, se entregou em meu lugar, nos trouxe vida e perdão, vitória e bondade. No sepulcro não ficou, da morte levantou e hoje vive em mim, em meu coração. E o seu reino não tem fim, e a sua voz ecoa pelos montes. Leão, leão da tribo de Judá, o leão de Judá. Rapidez, dinamismo, conveniência, acessibilidade, diversidade. Tudo isso faz parte da internet, o meio de comunicação mais poderoso dos nossos dias. Estamos todos online, conectados num mundo digital repleto de informações que podem nos fazer o bem ou o mal. Morte e vida estão no poder de um clique. Escolha a vida, ouvindo os nossos músicos nas principais plataformas digitais. Edifique a sua fé, lendo os livros digitais da nossa editora. Ouça a palavra no seu dia a dia, ouvindo a rádio Verbo FM. Aproveite bem melhor o seu tempo, ouvindo a palavra da fé através dos nossos podcasts. A fé vem pelo ouvir. E permanece pela meditação. Uma só palavra pode mudar o seu dia. Siga, curta e compartilhe essa palavra da fé que tem transformado a sua vida. Verbo Online. Você bem conectado. Olá, meus irmãos queridos. Domingo, dia 10, dia especial para todos nós. Você que está na sua casa, eu quero abençoá-lo com a palavra dessa noite, com a introdução do culto e agradecer a Deus pela tua vida. Nós estamos nesses 30 dias na igreja online. Nós estamos tendo uma atividade intensa na igreja, com pregações, com gravações devocionais, justamente para atingir o teu coração, alimentar você espiritualmente, porque não estando na igreja é diferente, porque nós não estamos nos vendo pessoalmente, olhando nos olhos, dando aquele abraço de carinho. Olha, é uma saudade imensa. Nós não estamos vendo a hora de termos a liberação para nos reunirmos na igreja e termos essa alegria de estarmos juntos, louvando, tendo a palavra, se alegrando. Isso é muito bom. Meu irmão, eu quero que você esteja firme na fé. Normalmente, quando você não vem na igreja, há uma tendência. Se você não der manutenção espiritual para a tua vida, você pode esfriar. Se você deixar de orar, você deixar de ler a Bíblia, e se você ficar vivendo só no natural, você pode se esfriar. Então eu quero animar você. Vamos estar participando das nossas programações online, estar ouvindo, insistindo, gravando as mensagens, porque tudo isso é importante. Você que é pai, esteja incentivando a sua criança a estar nos cultos da semana à tarde,
que é a nossa programação online. Você, adolescente, você jovem, esteja lembrando da sua programação de quinta e de sábado. Não desassocie a tua atenção dos nossos cultos. É Ele que está nos alimentando espiritualmente. Eu quero te lembrar que uma das vontades negativas que predomina nos principados do ar é Satanás querendo liquidar com a força da igreja, com a unidade da igreja, mas juntos nós somos mais fortes. Quando temos uma palavra de Deus para esse mundo, ela transforma a vida, porque o mundo precisa de uma igreja que desfrute da paz e que tenha autoridade, porque essa autoridade está sobre a igreja, está sobre você, está sobre nós, e juntos nós podemos diferenciar, falando da palavra e motivando o coração. Hoje também, dia 10, Dia das Mães. Ô mamãe querida, eu sei que você não está podendo estar aqui na igreja, mas nós abençoamos a tua vida. Você é muito especial. Eu sei que você tem filhos na igreja e hoje está com ele constantemente dentro da sua casa, não está podendo ir na escola. Você está cumprindo uma tarefa muito mais intensa. Mas fique sabendo, você é uma mulher virtuosa. A Bíblia fala em Provérbios, capítulo 31, dizendo da mulher virtuosa, no versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Glória a Deus. A mulher é um esteio na casa. A mulher virtuosa, a mulher que é sensível à palavra de Deus, a mulher que é sensível às suas responsabilidades domésticas, a mulher que também tem dupla jornada, que trabalha fora de casa, trabalha em casa, é uma mulher muito especial. Eu quero te dizer que Deus está contigo. Parabéns pelo seu dia, feliz Dia das Mães, e eu sei que o comércio está fechado, mas aceite um presente de Deus para você, que você seja intensamente abençoada e que você cuide maravilhosamente dos seus filhos, do seu marido. E aqui está dizendo, a mulher virtuosa é uma mulher que excede o finas joias. Você é maravilhosa. Deus te abençoe. No nome de Jesus, você tem sido muito especial na nossa igreja. E quando tivermos culto presencial, nós teremos o prazer de estar comemorando também com você esta grande graça do Senhor. Meus irmãos, agora vamos para os aniversariantes de nascimento e de casamento. Você que está no seu lar, que você faz aniversário nesta semana de maio, eu gostaria que você ficasse em pé, que nós vamos orar por você. Aniversário de casamento e aniversário de nascimento. Receba essa oração no nome de Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nesta noite nós podemos, com alegria, com prazer, estar declinando a vida dessas pessoas, irmãos em Cristo, famílias que hoje estão comemorando o dia do aniversário do seu casamento, o dia do seu aniversário de nascimento. São datas significativas. Eu declaro agora, rogando ao Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, que tenham saúde divina, que tenham proteção e que possam desfrutar do Senhor o melhor dessa terra, porque declaramos que o amanhã pertence ao Senhor e eles são vitoriosos. Nós declaramos que tudo aquilo que eles estão ansiando, buscando, eles possam conquistar, porque o Senhor é com eles. Nós abençoamos em nome de Jesus. Aleluia! Você é muito especial. Fique na paz do Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nesse momento também, nós vamos ter os nossos avisos, que é a nossa programação da semana para a igreja. E eu gostaria que você ficasse atento. Durante a semana, na quinta-feira, esteja participando do culto online, no domingo participando do culto online, mandando o link para outras pessoas, para juntos estarmos familiarizados com a programação da igreja, com a mensagem no nome de Jesus. Entre os recados.
Olá, amada igreja, a graça e a paz. Bem-vindos a mais um culto online. Vamos agora aos nossos recados. Lembrando, se você ainda não tem salvo o nosso WhatsApp em seu celular, anote o número que está aparecendo aqui embaixo na sua tela ou aponte o seu celular aqui neste QR Code. Ele vai te levar direto ao WhatsApp da nossa igreja. Os nossos cultos têm acontecido durante a semana, quinta-feira às 20 horas e no domingo às 19 horas. Então, se programe, se organize aí na sua casa para você não perder nenhum dos nossos cultos. Tem sido uma bênção. E esse recado agora vai para os adolescentes e para os nossos jovens. Fiquem ligados ao Instagram do departamento de cada um de vocês. Lá está toda a programação, os horários de todas as lives. Posso te dizer, essas lives têm sido um sucesso. Não percam! Igreja, e hoje é o nosso segundo domingo do mês. Lembrando, é o nosso dia de doar. A nossa secretaria está aberta de segunda a sexta, das 8 às 6. Você pode estar trazendo a sua doação aqui e entregando diretamente para a Marlene. Nós estamos recebendo alimentos não perecíveis, kits de higiene e máscaras. Então, igreja, colabore. Sabemos que tem muitas pessoas precisando da sua ajuda e eu sei que você pode ajudar. E na semana passada nós lançamos o nosso novo site. Você já deu uma conferida lá? Acessando verbodavida.com/Bauru Vila Flores, você verá um portal maravilhoso de notícias da nossa igreja. Além disso, poderá conhecer a nossa visão, os nossos departamentos, fotos, vídeos e os nossos áudios e séries. Todo o conteúdo está sendo feito para alimentar você diariamente. Então, fique ligado e acesse todo dia. E os nossos recados vão ficando hoje por aqui, igreja. Queremos desejar a todas as mamães um feliz Dia das Mães. É maravilhoso ser mãe e é maravilhoso você ter a sua mãe ao seu lado. Então, aproveite enquanto você tem a sua mãe aí bem pertinho. E você que não tem, eu tenho certeza que Deus vai colocar mães ao seu lado. E você também pode ser mães para muitas mulheres que precisam, muitos filhos que estão precisando de um carinho de mãe. Quero aproveitar e dizer Feliz Dia das Mães, mãe, amo você. E nós temos um recadinho para vocês. Feliz Dia das Mães! Fiquem agora com uma surpresa em nome da nossa igreja para todas as mamães. Mamães, hoje é um dia muito especial. Um dia separado só para vocês. As mulheres mais importantes das nossas vidas. As mamães são fortes, felizes e animadas. E elas cuidam de toda a nossa família. As mamães sempre cuidam de nós. Nos abraçam quando nós estamos tristes. Nos fazem sorrir. As mamães se dedicam muito. Todos os dias nos enchem de amor e muito carinho.
e nós nos sentimos seguros e protegidos ao lado delas. Às vezes nós deixamos as mamães um pouco bravas, mas elas estão sempre por perto para nos ajudar e ensinar. E é por isso que elas são as nossas melhores amigas. As mamães são muito valiosas. Como filhos, Deus nos deixou com o dever de honrá-las. Elas querem sempre o nosso melhor. E para isso elas têm um coração gigante. As mamães são mulheres muito inteligentes. Quando algo acontece, elas logo acham a solução. As mamães nos acompanham nos dias bons e maus. No final, ela sempre tem uma palavra especial. Nosso Deus sempre está cuidando de vocês, mamães. Ele ouve as suas orações e as abençoa todos os dias. Vocês, mamães, fazem os dias mais incríveis das nossas vidas.
Nós amamos vocês e desejamos um feliz Dia das Mães! Meus irmãos queridos, esse culto está sensacional. Você vai agora ter a oportunidade de entregar a sua oferta, o seu dízimo, que é muito importante para os filhos de Deus. Eu vou ler um texto que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 18 e 19. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprausível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Meu irmão, esse é um momento santificado, é um momento também divino, porque quando nós falamos de entregar dízimos e ofertas, principalmente nesse período de pandemia, é levar você ao despertamento, é levar você a manter fidelidade, é levar você a manter posição. O texto que eu acabei de ler, Paulo estava sendo suprido pela igreja com ofertas. E ele estava dizendo, eu estou abundante em tudo, eu estou suprido em tudo, e eu recebo essa oferta. Então tem ofertas pessoais, tem ofertas da igreja e tem dízimos e ofertas. Então, a Bíblia está dizendo no versículo 19, 3:19, eu vou ler no plural, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as nossas necessidades. Então, eu estou motivando o teu coração, nesse momento de pandemia, de pessoas que estão falando de falta, estão falando de crise, isto não é para a igreja do Senhor Jesus. Uma das coisas que Satanás quer fazer é engessar a igreja nas suas contribuições e dízimos. Tem pessoas que estão pensando assim, eu não vou dar o dízimo, porque eu não estou presencialmente na igreja. Eu dou o dízimo quando eu estou lá. Você está equivocado. Eu quero te dizer que você tem que manter fidelidade, principalmente nesses dias. Nesses dias continuam as mesmas despesas da igreja, os mesmos envolvimentos de aplicações na vida de missionários, despesas internas, que o suprimento, ele é através dos dízimos e ofertas. E uma das coisas que o adversário quer fazer é desmotivar você de entregar os seus dízimos e oferta. É colocar um sentimento que vai faltar, é colocar um sentimento de desemprego, é colocar um sentimento que você não tem segurança do amanhã. Ei, pare aí um pouquinho. Até o mês de março, todos nós estávamos contribuindo com alegria. O suprimento da igreja sempre foi total. Por que a pandemia vai mudar essa história? Então, aquele que está trabalhando, aquele que está movimentando a sua vida, esteja contribuindo, já que você não pode trazer no altar de Deus, coloque as suas ofertas através de transferência bancária, depósito bancário, e também ligue para a nossa secretária Marlene, e você pode trazer a sua oferta, ela vem com você aqui no gasofilácio e coloca. Você também pode ligar, e um dos nossos diáconos vai, de uma maneira generosa, para atingir o seu objetivo com dízimos e oferta, mandamos buscar. Isso também é bíblico. Sabe por quê? Nós estamos num momento especial, um momento diferente. E eu quero que você saiba que nós seremos supridos em tudo. Não tenha receio, porque aqueles que começam a ter receio, aqueles que começam a deixar a posição de ser voluntário à entrega, começa o espírito de medo, começa a falta a chegar, bater na sua porta. Não deixa isso acontecer.
nós só podemos interromper qualquer tipo de maldição na área financeira é com a fidelidade da entrega. Entregar dízimos e ofertas ao Senhor. Tanto é que eu vou estar orando agora pelos dízimos e ofertas. Mas antes disso, eu estou percebendo aqui algo diferente nesse momento. Eu estou vendo o Alexandre chegar aqui perto de mim. Pastor Eli, boa noite. Eu vim trazer aqui a minha oferta de gratidão ao Senhor no altar de Deus, pastor. Amém, você tem toda a liberdade. Alexandre, você sabe que essa oferta que você está entregando é fruto do seu trabalho. Você é um homem dizimista ao Senhor. Saiba que a sua recompensa está no Senhor. E este exemplo dessa noite é para demonstrar que hoje o que sustenta a igreja são os dízimos e ofertas do efeito formiguinha. Mas também queremos o efeito furacão dos empresários. Queremos pessoas sendo fiéis a Deus em todo o tempo. Gostaria que você pegasse essa oferta e colocasse no gasofilácio. Que Deus te abençoe e que seja um exemplo para a igreja dessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós sabemos que a Tua presença, ela contagia o nosso coração. Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, só o Senhor tem o suprimento, só o Senhor tem a provisão, o livramento. Pai, nós declaramos na oração que a igreja do Senhor Jesus, as famílias da igreja, Verbo da Vida de Bauru e todos os crentes do Brasil, mantenha fidelidade nesses dias de crise, mantenha fidelidade no momento de pandemia e saiba quem é Deus nessa terra. Saiba quem é o Senhor, porque o Senhor é o Senhor da igreja e nós amamos o Senhor. E nós abençoamos todos os dizimistas e ofertantes e declaramos que os empresários serão bem-sucedidos, que os trabalhadores serão bem-sucedidos e que os dizimistas e ofertantes manterão fidelidade ao Senhor e serão abençoados, providos de todas as formas, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Viva Cristo, seja fiel e você tem as nossas contas aqui no áudio da igreja e você vai estar colocando e entregando a sua oferta, o seu dízimo durante o mês de maio. Seja fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Deus abençoe. Boa noite, meu querido irmão, a paz do Senhor, mais um culto e mais uma oportunidade de ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele tem para colocar e plantar no nosso coração, né? Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de, mais uma vez, dizer a todas as mães que me escutam, parabéns pelo seu dia, como é precioso, né? Todos nós temos uma mãe, e eu sei que é uma oportunidade, um dia de lembrar do valor da nossa querida mãe e declarar o nosso carinho, o nosso amor. Então não deixe de fazer isso. Eu sei que você já está aqui agora, já é no período da noite, mas ainda há tempo. Se você não fez, ligue para sua mãe, faça um dengo com ela, porque mãe é mãe, né, querido? Então fica aqui o meu abraço a todas as mães, parabéns, e que Deus continue abençoando a vida de vocês a cada dia. Mas nós vamos agora falar da palavra, daquilo que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Então abra comigo em Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Está escrito assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus,
Repita comigo aí na sua casa: família de Deus. Família de Deus. Pegue isso, você faz parte da família de Deus. Eu quero mais uma vez ler mais um texto com vocês. Em João 3,16, nós vamos ler 3 versículos e depois eu vou dar início à ministração. Então, João 3,16 está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto muito conhecido, na verdade, eu acho que um dos textos mais conhecidos no meio cristão, e porque ele declara o amor de Deus por nós, e ele foi e deu o seu Filho, entregou o seu Filho para morrer por nós, e a obra redentora de Jesus, que é o segredo da nossa vida, amém? Mas eu quero ler mais um texto, Romanos 8, 29, está escrito assim, Romanos 8, 29, abra sua Bíblia. Está escrito: portanto, aos que de antemão concedeu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia, aleluia. O tema da mensagem de hoje é vivendo com qualidade, sendo filho de Deus. Eu queria falar um pouquinho, introduzir um pouquinho a respeito desse assunto, dizendo que quando você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você passou da posição de criatura e agora você se tornou filho de Deus. E quando você fez isso, você ganhou uma família. E essa família se chama a família de Deus. E eu e você precisamos avaliar, e esse é o desejo do meu coração, e eu acredito do coração de Deus, porque Ele colocou essa palavra no meu espírito para transmitir para você nessa noite, é que a gente avalie de qual é a forma como nós temos andado como filhos de Deus, participantes dessa família de Deus nesses últimos dias. É certo que a salvação que nós alcançamos mediante Jesus Cristo, ela é poderosa para modificar a nossa vida, ela é poderosa para realmente, como diz a palavra, Ele nos transportou do reino das trevas, e no império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É certo que há um entendimento, que há uma mudança, nós somos recriados no Espírito, realiançados com Deus, os nossos pecados foram perdoados, eu nasci de novo, você nasceu de novo quando aceitou a Cristo, e é certo que uma nova vida agora flui dentro de mim, mas eu preciso avançar no entendimento disso e avançar na compreensão do que é participar dessa família de Deus. Hoje, muitos de nós têm vivido participantes dessa família de uma maneira talvez sem entendimento, ou talvez desleixado, negligente, ou talvez até confuso. Mas hoje eu quero colocar alguns pontos para que você pense, e na verdade não é eu que quero te convencer de alguma coisa, mas eu declaro sobre você, desde já, que o Espírito Santo, aquele que é o nosso amigo, o nosso paracletos, o nosso consolador, o nosso auxiliador, inspirando, falando comigo, falando com você, nos convencendo nessa noite daquilo que nós vamos ministrar, porque existe um nível cada vez maior que nós podemos viver como filhos, e eu e você precisamos compreender, cada vez que passa o tempo, nós precisamos crescer espiritualmente, nós precisamos amadurecer espiritualmente, nós precisamos nos portar como filhos mais maduros. Eu sei que há um posicionamento em nós, cada vez que nós nos expusermos às palavras e desejar no nosso coração, que a gente cresça e avance naquilo que Deus tem para nós, vai gerar um amadurecimento, e realmente o nosso comportamento começa a ser mudado, aquilo que nós pensávamos outrora, já nós não pensamos mais, porque nós vamos amadurecendo e entendendo que tem coisas e níveis maiores para cada um de nós, e só depende de nós alcançarmos. Então eu queria dizer, e eu escrevi aqui,
e eu quero ler na íntegra como eu escrevi. O entendimento cada vez maior do que é ser filho de Deus irá mudar as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Se você está com um entendimento sobre isso muito baixo, talvez o crivo, o padrão, o que você tem se permitido viver, talvez você não está fazendo tanta questão assim de algumas coisas. Mas quando você se desperta e você começa a trazer compreensão daquilo que Deus tem para você, daquilo que foi conquistado em Jesus, daquilo que você pode viver em Deus e qual que é o seu papel como filho de Deus, você começa a entender que você não pode agir da mesma maneira, você não pode agir não só da mesma maneira, mas de qualquer jeito, e você começa a entender e compreender que existem passos a serem dados e na direção correta e para frente, em nome de Jesus. E eu estava meditando sobre esse assunto e eu queria abordar uma parábola que é contada, né, em Lucas capítulo 15, é a parábola do filho pródigo, e eu quero usar essa representação para introduzir algumas coisas, e eu quero só te lembrar, em Lucas 15 narra essa parábola, e lá conta de um filho, na verdade um pai que tem 2 filhos, e um dos filhos decide pedir a herança antecipada, para que ele possa pegar as suas coisas, ir embora e ele mesmo disse, eu quero viver a minha vida. Quando ele fez isso, ele estava dizendo, ei, eu quero deixar de considerar aquilo que você está fazendo por mim, fez por mim, ou faz, ou irá fazer, mas eu quero fazer as coisas segundo a minha cabeça, ei, me adianta a minha herança, eu vou embora. E ele vai, e todos conhecem a história, e ele vai, sai, gasta todo o seu dinheiro, quebra a cara, e ele retorna. E sabe, quando ele retorna, ele tem um filho que ficou, e esse filho que ficou, quando o pai recebe o irmão que tinha ido, ele não se alegra com o pai em receber o filho que estava perdido. E ele faz uma declaração, ele questiona o pai do posicionamento de receber o irmão com alegria e com festa, e ele diz, ei, eu estou aqui há tanto tempo e você nunca matou, nunca fez uma festa assim para mim, nunca pediu para que matasse um boi e celebrasse a minha presença. E o pai, no versículo de número 30 de Lucas diz, 31, então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E eu quero te lembrar essa história, talvez se você quiser ler ela na íntegra, eu não vou fazer isso por causa do tempo. Em Lucas 15 narra a história, e eu quero dizer algo para você, tanto o filho que foi, embora ele estava equivocado nas suas atitudes, e também o filho que ficou também estava. O filho que ficou agiu de uma maneira errônea, errada, ele deixou de usufruir de tudo aquilo, ele não se percebeu que existia uma possibilidade de um nível maior, de viver com alegria naquilo que ele estava habituado, ele estava na casa do pai e não vivia como um filho deve viver. E sabe, eu quero só balizar rapidinho, eu vou pontuar a questão dos 2 filhos, mas eu quero trazer um entendimento. A questão, você aí que está me ouvindo e se percebe como um filho pródigo que já aceitou a Cristo como Salvador e na verdade se tornou parte dessa família, mas talvez no meio do caminho agora se perdeu e está decidindo coisas pela sua alma, pelos seus sentimentos. Ei, olhe para você, olhe para dentro, olhe, o Espírito Santo habita dentro de você. Ei, retroceda, retome o caminho, venha para perto novamente, se arrependa dos seus erros, o Pai está de braços abertos para te receber. Não haja dessa maneira. Eu não quero, talvez, a minha ministração não é sobre o filho pródigo, mas eu não posso deixar de dizer isso. Se você está nesse período se sentindo talvez afastado, volte de novo. Não é um lugar físico, no sentido da igreja. Eu sei que nós, também não estou falando sobre esse assunto, mas se a gente fosse falar do poder de congregar, do poder estar juntos num lugar, tem grandes princípios, fundamentos para mim falar isso, mas o voltar é voltar inicialmente no coração.
E claro que o resultado disso é estar numa igreja, estar debaixo de uma cobertura, estar abraçado, mas ei, se você se está sentindo perdido, se você está se sentindo distante, ou até mesmo tem se percebido que talvez você está olhando as circunstâncias, e está sendo carnal, está olhando e querendo decidir pelas suas emoções, ei, pare um pouquinho, repense, volte, não sofra o dano. Talvez eu não sei o estágio, se você está ainda pedindo a herança antecipada, se você já saiu e ainda não gastou dinheiro, ou se você gastou tudo, ou se você agora já está arrebentado e quer voltar. Não sei, mas não deixe de ser guiado por Deus. Não faça errado, porque se fizer errado, a palavra fala, o salário do pecado é a morte. É certo que será danoso. Ei, acorde, eu não posso deixar de dizer isso. E o segundo filho que ficou, por que eu quero abordar ele? Porque talvez seja a condição de muitos, e sem se perceber, estão na igreja, mas habituados com uma rotina. Ei, se você voltar no versículo de número 29 de Lucas 15, ele fala, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que sirvo, e sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. E muitas vezes nós enchemos, colocamos voz de choro, ou talvez muitas vezes nós estamos dentro de uma rotina, vivendo a vida cristã numa rotina, porque existe sim uma rotina, e nós nos acostumamos tanto, entramos num automático tão forte, que nós deixamos de considerar o dia a dia da alegria dessa família de Deus. E é isso que eu quero trazer nessa noite, é trazer um incentivo de amadurecimento, é sair da posição de um filho bebê que olha as coisas sem entendimento, porque nós precisamos ser assim. Na verdade, cada dia que passa tem que ficar melhor. Não é cada dia que passa ficar pior. Não, cada dia que passa nós precisamos ficar melhor. Cada dia que passa nós precisamos ser mais espirituais. Cada dia que passa nós não devemos se tornar mais carnais. Nós devemos se tornar cada vez mais espirituais, compreendendo a palavra, celebrando a palavra, e mesmo em meio a uma rotina cristã, mesmo em meio a uma rotina da família de Deus, nós percebermos o nosso Pai, celebrarmos o nosso Pai, celebrarmos a vida juntos, celebrarmos a vida em família, considerar as coisas certas, sair do automático, porque eu posso te dizer, esse filho quis dar uma carteirada no pai. E muitas vezes você está sendo excelente, um servo. Talvez você faça muitas coisas na igreja, ou ache que está fazendo muitas coisas para Deus, mas o seu coração está equivocado. Você não conhece o seu Pai. Você não conhece o teu Deus. Você não entendeu o que é fazer parte da família de Deus. E eu e você precisamos estar crescendo nesse entendimento a cada dia. Deus não quer que você simplesmente sirva sem entendimento. Deus não quer que você deixe ou faça coisas sem compreensão, mas Ele quer que você amadureça. E sabe, querido, essa questão de amadurecimento depende de você. E a gente muitas vezes se questiona de algumas coisas, e até mesmo hoje está muito moderno dizer que às vezes talvez até servir na igreja e talvez não parar para pensar em algumas coisas, é até mesmo trazer um âmbito de religiosidade. Eu até entendo que a religiosidade pode sim nos pegar, mas eu não quero despertar. Quanto mais genuíno nós formos, quanto mais na verdade olhar para a essência de Deus e trazer com que essa essência seja dentro de nós, não vai ser religiosidade não, vai ser fé, vai ser um desejo de viver uma vida comparada com a palavra, e você dizer, eu estou vivendo aquilo que a palavra diz que eu tenho que viver. Ele vai dizer uma palavra, veio a frase, você vai estar vivendo uma vida em linha com a palavra. Só que você não pode simplesmente entrar nisso e deixar com que essas verdades morram dentro de você. Ou talvez que você nem conheça essas verdades. Sabe, tudo Deus disponibilizou para nós. Sabe, a palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se alguma dessas coisas está faltando na sua vida é porque algo está errado.
Nós precisamos corrigir as coisas dentro de nós. Às vezes nós achamos que as correções são externas. Eu quero dizer para você que 99% das correções elas começam internamente e depois resultam na externalidade. E como nós estamos vivendo como filhos? Essa é a pergunta que eu me faço hoje. Essa é a pergunta que eu quero que você se faça hoje. Ei, será que você está sendo carnal ou você está sendo espiritual? Ei, será que você está sendo um bebê imaturo ou você está sendo alguém, um filho maduro, que compreende as coisas, mas não por obrigação, mas faz porque ama a Deus? Porque, querido, eu entendi algo. Eu sei que quando eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus, mas se talvez eu parar para servir pessoas, consequentemente eu estou servindo a Deus e vai sempre acontecer assim. Mas se eu parar para servir pessoas e observar pessoas, tirar os meus olhos de Cristo, de Deus, do autor e consumador da minha fé, talvez eu caia em embaraços. Porque eu sirvo pessoas, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo pessoas entendendo quem eu estou servindo e os meus olhos estão nele. E independente de qualquer circunstância, eu faço porque eu amo a Deus. Eu decido porque eu amo a Deus. Eu trago um nível de consagração, de santidade, de abstenção, ou talvez de práticas, ou de aceleramento em coisas porque eu amo a Deus. Não porque alguém me obriga, não porque talvez eu quero uma moda de fazer coisas e entrar num ritmo porque alguém está fazendo. Não, eu quero fazer porque eu quero que o meu amor por Deus aumente. E se o amor por Deus dentro de mim aumenta, eu consigo começar a ser mais parecido com Ele. E eu paro de deixar o meu crivo baixo e começo a elevar o meu crivo. E aquilo que talvez era normal, para de ser normal. E eu começo a dizer, eu não posso andar da mesma maneira, eu não posso fazer as mesmas coisas. Eu preciso, dentro dessa família de Deus, entender que eu preciso subir de nível. Eu preciso dar um passo mais alto. E quando eu faço isso, eu começo a influenciar pessoas, eu começo a produzir no meio onde eu estou vida. E sabe, querido, também, o ao contrário também é verdade. Se eu talvez subir num degrau e parar de considerar coisas, eu vou dizer para você, o meu crivo vai abaixar. E aí aquilo que talvez não era normal, porque a minha vida, eu tinha decidido coisas, porque eu entendi que a palavra, ela tem uma ação correspondente e a minha vida, ela tem que falar, a minha vida, ela tem que expressar aquilo que a palavra tem como princípio e fundamento. Quando eu deixo de observar essas coisas e eu começo a desconsiderá-las, o meu crivo baixo e aquilo que não era normal começa a ser normal. E aí talvez eu me pegue fazendo coisas que eu não fazia mais, desconsiderando a maturidade que eu poderia ter alcançado. Ou que alcancei e deixei de lado. Mas sabe, querido, eu e você precisamos acordar. Lembre o que eu falei no começo, a cada dia que passa eu tenho que ficar melhor, a cada dia que passa você tem que ficar melhor. Não é ao contrário, não é algo, a vida cristã, a própria palavra diz, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Ele não fala que a vida cristã, que a nossa vida é como a luz da aurora que brilha um dia e depois ela se apaga e se esmurece. Não, ela brilha, brilha, brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Ei, Daniel, pastor, e se eu estou me pegando talvez num dia mais escuro, não brilhando tanto assim? Revisa o que está dentro, querido. Talvez você baixou alguns crivos e isso está te fazendo mal. Ei, se você está se permitindo fazer coisas ou pensar em coisas que você não deve, que você sabe que é errado. E muitas vezes precisa encontrar justificativas ou buscar coisas para justificar os seus atos. E não é isso que eu tenho que fazer, e sim manter firme o meu passo a passo. Sabe por quê, querido? É tão difícil muitas vezes, eu vou falar difícil no sentido de exige de nós colocar força. Não é que é difícil viver uma vida cristã, mas exige uma força. E, na verdade, construir essa vida cristã é um dia atrás do outro, e exige de você um entendimento, uma prática. E destruir isso, o diabo é tão bom nisso. E ele destrói tão rápido. Então, querido, não pare no meio do caminho.
não dê um stop, uma parada no seu crescimento. Viva com qualidade como filho de Deus. Ei, não retroceda naquilo que você alcançou. Entre na família de Deus e usufrua daquilo que está para mim, usufrua daquilo que está para você. Viva como um filho maduro. Viva como um filho que cresce, que avança, que considera as coisas certas. Ei, pastor, mas isso é tão difícil, depende somente de mim, só depende de você. É difícil porque você está fazendo se tornar difícil. É difícil talvez porque o seu coração, tirando os olhos das coisas certas, talvez ele está mais rígido. E Deus não quer que o meu coração fique rígido. Deus não quer que o seu coração seja rígido, mas que ele seja um coração quebrantado na presença dEle. Ei, meu irmão, eu não quero receber uma nota dessa, ou talvez pensar assim com o meu pai. Ei, pai, eu estou aqui e eu não sou considerado. Ei, pai, eu te sirvo tanto, cego todas as regras, e você nunca fez isso para mim. Eu não quero que isso nunca caia no meu coração. Eu desejo que isso nunca caia no seu coração. Meu irmão, cresça no entendimento do que é ser participante da família de Deus. Se alegre, está tudo disponível para você. O que Jesus conquistou naquela cruz está disponível para você. E você tem que entender sobre o que é. Então, o que ele alcançou? Shalom, chavé, paz, graça, segurança, cura, prosperidade. Meu irmão, é tantas coisas liberadas sobre as nossas vidas. E eu e você precisamos estar maduros nisso. Eu e você precisamos, eu não estou falando agora, sabe por quê? Porque é muito fácil, talvez a gente pontuar aquele que talvez se perde no meio do caminho, ou desviou dos princípios, ou talvez está chegando agora, conhecendo a Jesus, talvez isso aí a gente fácil qualificar, ou talvez até auxiliar, porque aquele que está desviado, a gente prega Jesus de novo, ei, volta para o caminho de Jesus, faça essas coisas, mas quantos talvez no coração já começaram a se perder, talvez estão ainda do mesmo jeito indo na igreja, ou talvez fingindo que está tudo bem, mas no coração se perdeu. E eu quero que você se acorde. Ei, o que está faltando aí é maturidade. Ei, o que está faltando para mim, para você, se a gente tiver com o coração assim, é entendimento do que é ser filho, é entendimento do que é ser parte da família de Deus. Mas pastor, por que você está pregando isso hoje? Porque as pessoas, muitas vezes, em momentos de crise, nós estamos vivendo um momento de desconforto em coisas. Muitas vezes, quando elas vão buscar lá dentro, se não tiver estruturado, coisas, sofismas, mentiras de Satanás podem entrar no nosso coração e a gente começar, ei, vou esfriar. E às vezes a gente nem fala por uma decisão pessoal. Você começa a esfriar e nem percebe que esfriou. Meu irmão, acorde. Acorde, Daniel. Acorde cada um que está aqui. Eu quero dizer para você um versículo que diz em Apocalipse. Versículo de número 22. Então, Apocalipse 22, 11 e 12. Está escrito assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. A quem está sujo, suje-se ainda. A quem está justo, faça justiça ainda. E a quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Meu irmão, poderoso isso, hein? Você se atentou com aquilo que você acabou de ler? Tem uma tradução da Bíblia Mensagem que diz assim: que os malfeitores façam o pior e os de mente suja prossigam em sua contaminação. Meu irmão, pesado, hein? Mas os justos se mantenham no caminho reto, e os santos continuem em santidade. Sim, estou a caminho. Logo chegarei. Trago comigo a retribuição. Vou retribuir a todos pela obra de sua vida. Meu irmão, que texto poderoso. Ei, você que está me ouvindo, você é justo?
Porque quando eu pergunto assim, a gente está classificando, amém? E quem vai classificar é você mesmo, você que vai se responder. Ei, você é justo? Então se justifique cada vez mais. Se santifique cada vez mais. Faça justiça cada vez mais. Ei, você é santo? Se santifique cada vez mais. Seja santificado mais ainda. Ei, se você é justo, como diz na versão mensagem, se mantenha no caminho reto e os santos continuem em santidade. Agora, se você é injusto, faça mais injustiça ainda. Se você é sujo, suje-se mais ainda. Sabe por que eu estou dizendo isso? Está chegando o tempo de realmente ter uma distinção de quem é filho e de quem não é filho de Deus, de quem está praticante da palavra e quem não é praticante da palavra. Ei, a palavra diz, eis que venho, e ele vai vir com aquilo que ele está, como retribuir galardões, presentes, ele vai julgar as nossas obras. E eu quero partir para encerrar, trazendo uma consciência para você. Nós precisamos sair da posição de bebês e se tornarmos filhos maduros. A palavra fala em João 1,12, que a gente lê com tanta alegria em várias ministrações. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra filhos é teknon, crianças na fé. Deu-lhes o poder de ser crianças na fé em Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí tem um outro versículo que diz, todavia, em Romanos 8,14 diz assim, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos ruios de Deus. Filhos ruios é filhos maduros, guiados pelo Espírito. Eu e você, se a gente quer ser guiado pelo Espírito, nós precisamos se tornar filhos maduros, ruios. Sair da posição de bebês imaturos, participar dessa família de Deus, não mais como bebês imaturos, como pessoas que não sabem o que fazem, mas se tornarmos homens e mulheres, filhos maduros em Deus, guiados pelo Espírito, ruios, filhos ruios, maduros, guiados pelo Espírito. Meu irmão, eu e você precisamos decidir a respeito desse assunto. Pastor, eu estou achando que talvez você está trazendo uma posição de avaliação. Estou. Quem vai te examinar? Eu ou você mesmo? Não, eu não vou examinar ninguém. Quem vai examinar é você mesmo. Mas eu quero te chamar a atenção. Acorde, acorde. Como você tem vivido esses dias como filhos de Deus. E sabe, querido, existem bases, princípios, que ele não muda, porque eu penso, talvez eu penso que deveria ser assim. Não, a palavra é o meu norte. O meu crivo é a palavra. O meu crivo são homens e mulheres que praticam a palavra na íntegra, que têm a vida como, me espelham. É esse tipo de pessoas que você tem que olhar e é para a palavra que você tem que observar. E deixar com que o Espírito de Deus te convença dessas coisas. Meu irmão, preste atenção. Ei, Daniel, preste atenção. Ei, meu querido irmão, preste atenção. Você tem uma vida sobrenatural para ser vivida. E ela vai ser alcançada se você viver como um filho maduro. Saia da posição de bebê espiritual e decida avançar nas coisas de Deus. Pastor, por que uma palavra dessa como nesses dias? Porque nós precisamos crescer, querido. Porque eu vou dizer uma coisa. Tudo isso, como a nossa vida, as coisas passam, as dificuldades são superadas, elas mudam de nome, as lutas, os problemas, eles mudam de nome, as nossas dificuldades, elas mudam de nome, mas se eu estiver a minha base e o meu fundamento, ser guiado pelo Espírito, isso não muda.
é certo que eu vou superar todas as coisas. Dessa maneira, é certo que eu vencerei todas as coisas. É certo que o Senhor me guiará em todos os meus caminhos. É certo que Ele está comigo em todo o tempo. E é certo que, como filho maduro, eu posso viver coisas sobrenaturais. Meu irmão, essa é a minha palavra de todo o meu coração. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. E eu quero dizer, para encerrar, eu não estou trazendo julgo na vida de ninguém. Eu não estou condenando a vida de ninguém. Eu não estou querendo colocar numa posição maior ou melhor do que ninguém. Eu estou dizendo só o seguinte: ei, avalie como vocês têm vivido nessa família de Deus. Está sendo carnal? Está sendo espiritual? Está sendo um bebê? Está sendo alguém maduro? Ei, está praticando os princípios? Não está com crivo baixo? Está com crivo alto? Está com práticas sadias? Ei, observe isso na sua vida. Pense bem como você vai decidir todas essas coisas, porque são escolhas. De tudo que eu disse, você decide ou ir para a direita ou ir para a esquerda. Depende somente de você. E é certo que os frutos dessas escolhas, quem vai colher vai ser você mesmo. Amém? Eu quero orar por você para a gente encerrar. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Feche seus olhos na sua casa, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar primeiramente a minha vida e declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que o Teu Espírito Santo seja aquele que venha a falar dentro de nós, para que realmente nós possamos, Pai, manter firme com convicção, latente em nós, o desejo de amadurecer e crescer cada vez mais espiritualmente. Em viver uma vida consagrada, santificada, debaixo dos seus princípios. Pai, nós não queremos fletar com o pecado, nós não queremos fletar com as tentações do mundo. Pai, nós não queremos considerar, talvez, colocar os nossos olhos em lugares que não deveria estar, mas nós queremos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Cada um de nós, através dessa mensagem hoje, seja inspirado a buscar o Senhor com mais força, com mais intensidade. Cada um de nós que ouviu essa palavra decida: ei, eu vou crescer, eu vou manter os meus critérios, eu vou avançar na palavra, ei, eu vou entender a minha posição, eu vou me alegrar com meu irmão, eu vou me alegrar na minha posição. No meio da rotina, eu vou viver alegria e paz, e ser guiado pelo Espírito em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro esse entendimento, essa convicção na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que nós possamos crescer, uma igreja madura, espiritual, uma igreja que não vai para lá, para cá, com ventos de doutrina, uma igreja que não muda a sua posição independente de qualquer coisa, é debaixo da palavra, é guiada pelo Espírito e firme e forte nos princípios que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, nós estamos com os olhos em Ti. O Senhor é o nosso crivo. O Senhor é o nosso crivo. O Teu Espírito Santo habita dentro de nós e Ele convence o nosso coração. E nós queremos declarar que nós estamos aqui, nos consagrando. Eu consagro a minha vida, eu declaro, se cada um na tua casa quiser fazer a mesma coisa, você pode dizer isso. Eu consagro a minha vida, diz isso no teu lugar aí, consagra a sua vida. Eu consagro a minha vida ao Senhor. E eu quero, como eu disse naquilo que eu ministrei nessa noite, que a cada dia a minha vida seja melhor, seja um passo de fé, eu amadureça e que eu possa vencer todas as coisas. Eu não ando pelo aquilo que eu sinto, eu não ando pelo aquilo que eu vejo, eu ando debaixo da palavra, guiado pelo Espírito e pelo aquilo que eu creio. Obrigado, Pai, e que cada um de nós possa compreender isso com uma intensidade do coração. Eu declaro crescimento nesse período. Esse período que muitas vezes nós estamos em casa, que talvez muitos estão falando que pode se esfriar, a igreja pode... Não, eu declaro fervor de Deus, entendimento, fervor, amadurecimento, e que nós possamos, quando nós voltarmos a estar juntos congregando aqui, olhar um para o outro e dizer: ei, nós passamos junto por coisas, somos filhos maduros e vamos viver o sobrenatural de Deus em nossa vida todos os dias. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Antes de encerrar, eu quero dizer para você,
mais uma vez cada mamãe. Parabéns, mamãe, pelo seu dia. Eu sei que tem alguns que por causa desse negócio da quarentena, de distância social, distanciamento social, talvez não está vendo a mãe muito como vinha, está fazendo falta, né? Até chora com saudade da mãe. Mas faça um carinho, se você não pôde talvez ficar tanto tempo com ela. Grave uma mensagem agora. Eu quero te incentivar. Honra e gratidão é algo tão poderoso. Então eu vou encerrar com o culto com esse desafio. Grave, termine, porque todo mundo tem um WhatsApp. Eu tenho certeza que todo mundo tem um WhatsApp. E a sua mãe, mesmo ela sendo um pouco mais velha, ela deve ter também o WhatsApp. Grava uma mensagem para sua mãe de honra, de gratidão. Eu tenho certeza que isso vai tocar o coração dela. E vai liberar sobre vocês um amor e uma graça tão grande, é tão poderoso o poder do amor, da gratidão e da honra. Faça isso em nome de Jesus. Um bom domingo, final de domingo para vocês. E fique na paz, fique na fé e fique na prática dessa palavra em nome de Jesus. E uma semana extraordinária para cada um de nós. Fique ligado em nome de Jesus. Amém.